Então, galera, vamos lá. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o Vasco só depende dele para entrar no G4 hoje. A notícia ruim é que o Vasco só depende dele para entrar no G4 hoje. Sempre que o Vasco só depende dele, o Vasco simplesmente não faz a parte dele, né? Hoje a rodada ajudou, né? E o Vasco tem mais uma oportunidade de entrar no G4. Basta vencer o Náutico, que é o líder do campeonato, um jogo que vai ser muito difícil, mas em São Januário, né, o Vasco tem tudo aí, tem mais uma vez essa oportunidade de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, que é muito pouco, né? Já estamos aí quase na metade do primeiro turno, aliás, já passamos da metade do primeiro turno e o Vasco não figurou uma rodada no G4 ainda. O dia é hoje, né? Tem que vencer o Náutico. Então a gente vai falar sobre isso nesse pré-jogo, também giro de notícias, né? Tem aqui a atualização de algumas informações. Antes de rodar a vinheta, conto aí com o seu like. O like é muito importante e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Já somos mais de 141 mil vascaínos. Já deixou o like, já se inscreveu aqui no canal, então rodou a vinheta. Então bora lá, começando mais um vídeo. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Hoje é dia de Vasco. O Vasco encara o Náutico 4 horas da tarde em São Januário pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que vai passar na Rede Globo para o Rio de Janeiro e mais 12 estados, né, do Brasil. Então, se aí no seu estado você já está acostumado a assistir o Vasco, assistir os jogos dos clubes do Rio de Janeiro, vai passar o Vasco aí na Rede Globo, em TV aberta, de forma gratuita aí para você poder acompanhar. Vasco e Náutico, 4 horas da tarde. Se você não tem como acompanhar pela televisão, recomendo você acompanhar pelo OneFootball. Lá no OneFootball tem a cobertura completa da Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, vai ter a cobertura de Vasco e Náutico na telinha do seu celular. O link está na descrição do vídeo. O OneFootball é um parceirão aqui do canal. É só você clicar e baixar que você vai ficar por dentro também de tudo sobre Vasco e Náutico e conferir aquela cobertura especialíssima do OneFootball. Recomendo bastante, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos começar falando sobre os resultados de ontem, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados que ajudaram o Vasco, nessa rodada foi boa para o Vasco, tanto que o Vasco pode entrar no G4 em caso de vitória hoje contra o Náutico Capibaribe, que é o líder da competição. Ontem, Botafogo e Cruzeiro, meu amigo, perderam. O Cruzeiro perdeu feio. O Cruzeiro levou 3-0 no Mineirão para o Avaí. O Avaí aprontou, meteu 3 lá contra o Cruzeiro. Esse resultado, inclusive, fez com que o Avaí passasse o Vasco na tabela de classificação. E o Cruzeiro, no momento, está liberando a zona de rebaixamento. É o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Sabe qual foi a última vitória do Cruzeiro no campeonato? Foi contra o Vasco, a vitória 2-1 lá no Mineirão. Cara, toda vez que eu vejo um jogo do Cruzeiro, eu fico constrangido, de verdade. Eu assistindo o jogo do Cruzeiro e eu lembro que o Vasco conseguiu perder para esse Cruzeiro, eu fico constrangido. Dá vontade de enfiar um buraco no chão para esconder minha cabeça lá dentro de tanta vergonha. É inacreditável o Vasco ter perdido para esse time do Cruzeiro. Aliás, não sou eu que tenho que sentir vergonha, né? Quem tem que sentir vergonha é o senhor Marcelo Cabo e os jogadores que conseguiram aí esse feito, um grande feito de perder para o Cruzeiro, porque, ó, para perder para o Cruzeiro tem que se esforçar bastante, hein? Se esforçaram bastante e conseguiram perder para o Cruzeiro. A última vitória dos mineiros foi aí contra o Vasco. Inacreditável, né? Enfim, como eu disse, a rodada foi muito boa para o Vasco. O jogo do Cruzeiro não influencia muita coisa, acabou influenciando por conta do Avaí ter passado a gente na tabela, mas um jogo que importava bastante para o Vasco era o jogo do Goiás. O Goiás enfrentava o lanterninha do campeonato, jogando em Goiânia, tinha tudo para vencer, e aí se o Goiás vencesse, o Vasco não teria chances de entrar no G4 nessa rodada, mesmo em caso de vitória. Mas o Goiás tropeçou, ficou no 0-0
Então o Vasco só depende dele para figurar pela primeira vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito pouco, tá? Como eu disse aqui, muito pouco. O Vasco tinha que estar nessa Série B aí desde a primeira até a última rodada no G4. Todo jogo do Vasco nessa Série B é obrigação ganhar, né? Porque, sinceramente, a gente já vai assistir o jogo de saco cheio, a gente já, enfim, já chega mal-humorado. O dia de jogo do Vasco a gente já acorda mal-humorado, a Série B é um saco. Então o mínimo que a gente queria era um time que de ponta a ponta, né, não passasse sufoco, não passasse aí essa... Enfim, difícil, cara, é difícil até... Tomara que hoje seja diferente, né? Tomara que hoje o Vasco consiga, de alguma forma, aí, apresentar um futebol diferente e que consiga sair com esses 3 pontos, com uma vitória importante e pela primeira vez dentro do G4 e que seja entrar para não sair mais. Bom, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho então nos resultados da rodada até o momento. Faltam apenas 2 jogos para essa rodada se encerrar. A partida do Vasco contra o Náutico e o jogo também do CRB, que enfrenta o Vila Nova hoje à noite. Já tivemos nessa 12ª rodada, que começou na sexta-feira, a vitória do Guarani sobre o Confiança, 4-1, a vitória do Curitiba sobre o Sampaio, 3-2, Brasil de Pelotas venceu o Vitória por 1-0, Goiás e Londrina, 0-0, o resultado que ajudou o Vasco, Cruzeiro 0, Avaí 3, Ponte Preta 1, Remo 2, Operário 0, CSA 2, outro resultado também que foi bom para o Vasco, né? Essa derrota aí do Operário, que está ali no bolo junto com o Vasco. O Brusque venceu o Botafogo por 2-1 e hoje temos Vasco e Náutico e também CRB e Vila Nova. A tabela no momento, o Vasco está em 8º, está aparecendo aí na sua tela. O Náutico tem 25, Curitiba 24, Guarani 22, Goiás 20. Sampaio 19, Avaí 18, Operário 18 e o Vasco ali na 8ª colocação com 17 pontos. Se o Vasco vencer, o Vasco pula da 8ª para a 4ª colocação, fica ali com 20 pontos também. Então, o lado positivo é esse, né? Se vencer, sobe para 4º, fica ali no G4. Mas, se o Vasco não vencer hoje, meu amigo, já está lá embaixo, hein? Já está no meio da tabela, está em 8º. Vai ficar ali em 8º e caso o CRB empate, né? O Vasco pode terminar a rodada em 9º. Caso o Vasco não consiga uma vitória hoje. Então hoje é um jogo que não tem outra, é vencer ou vencer, né? Não tem outra explicação. Se não vencer hoje, meu amigo, esse trabalhinho aí de Marcelo Cabo já pode, ó, caçar rumo da roça, não tem jeito. Enfim, antes de falar do jogo, vamos dar rapidinho aqui uma notícia importante de ontem à noite, que foi o empréstimo do Thiago Reis para o Confiança. Thiago Reis foi emprestado ao Confiança, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até o final dessa temporada, né? Vai jogar lá a Série B pelo Confiança, vai fazer dupla de ataque com o Brocador, Hernani Brocador, então o Hernani Brocador vai ser reserva do Thiago Reis, né? Será? Enfim, acho que esse empréstimo é bom para o Thiago Reis, é bom para o Vasco, porque no Vasco ele não teria oportunidades, né? Não tem como jogar, o Cano é titular absoluto, ele não vai nunca ganhar a posição do Germancano. Quando o Cano não joga, geralmente o substituto imediato é o Daniel Amorim, né? Tem outros jogadores ali como o Laranjeiras, o Arthur Salles, que vai ganhando posição ali nesse mesmo espaço. Então, o Thiago Reis estava muito sem espaço no Vasco, o empréstimo foi uma boa saída tanto para ele, tanto para o clube. O Vasco informou que o Confiança vai arcar com todo o salário do Thiago Reis durante esse empréstimo até o final da temporada. E agora sim, vamos falar aqui dessa partida, né? Algumas informações importantes sobre o time do Vasco que entra em campo hoje. A gente já começa aqui falando sobre Rômulo e Michel. Mais uma vez, Rômulo e Michel estão fora do jogo, estão vetados porque estão ali se recuperando fisicamente, problema muscular, etc e tal. Se mostraram aí, né, 2 contratações realmente que não fizeram muito sentido. Principalmente a do Michel, o jogador que estava 2 anos parado, né, o Rômulo também mó tempão parado, enfim, estão fora do jogo de novo. Michel e Rômulo fora, não foram relacionados. E o Marcelo Cabo não deve promover muitas mudanças, né, nesse time do Vasco que enfrenta o Náutico hoje. A novidade fica no banco de reservas, né? Temos 2 novidades no banco de reservas, que é o Bruno Gomes relacionado de novo e o Morato também relacionado de novo. O Morato que estava fora ali por um problema muscular e retorna ao time, mas perdeu a posição de titular, né? O Vasco meio que mudou de esquema ali e o Gabriel Peck é o titular da posição. Dito isso, a provável escalação do Vasco hoje é a mesma que entrou em campo contra o Curitiba no empate por 1-1. O Vasco deve ir a campo com Vanderlei, Léo Matos, Hernando Leandro Castan e Zeca, Andrei,
Galarza, Marquinhos Gabriel e MT na frente, Gabriel Peck e Germancano. O treinador é o Marcelo Cabo. Vamos passar rapidinho aqui a escalação do Náutico. O Náutico hoje deve vir a campo com Alex Alves, Brian, Carlão, Camutanga e Rafinha. Matheus Trindade, Raudinei e Maciel. E o trio de ataque ali, Jean Carlos, Vinícius e Chiesa. E o treinador é o Hélio dos Anjos. Então é isso, né? Eu acho que já passei aqui tudo que tinha que passar para esse jogo. 4 horas da tarde, Vasco e Náutico. Domingão, 4 da tarde, horário de futebol. Vamos aí torcer pelo nosso Vascão. E tomara que no pós-jogo, né, eu entre aqui tomando uma cervejinha e comemorando o Vasco no G4 e uma vitória importante aí contra o Náutico. Que seja o jogo hoje que a gente entre no G4 para não sair até a 38ª rodada. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Deixa os seus palpites nos comentários, deixa o like, se inscreva, etc e tal. Tamo junto. Um abraço, fui!